vai ressaltar, antes de chamar a próxima palestrante, que todas as empresas que estão se apresentando aqui através de seus companheiros, nossos companheiros sindicalistas e entidades, é um fio que liga a todos. Nós servimos ao povo brasileiro. Nós servimos à sociedade brasileira. Sem a nossa existência, muitos dos negócios no país não existiriam. O capital mesmo, privado, não existiriam sem nós. E outro detalhe, são graças a essas empresas e tantas outras empresas públicas que nós temos pesquisa nas universidades brasileiras. E temos também estágio oferecido em todas as nossas empresas. Então nós formamos cooperação para desenvolver tecnologia nacional, ciência nacional. Isso é muito relevante falar de todas as nossas empresas. Todas elas. Isso é um viés que ligam todas. A empresa pública para o povo. Com a palavra, Andréa Matos, da Embrapa. Boa noite a todos e a todas. Eu vou fazer uma bagunça aqui, porque depois dessa noite tão poderosa, assim, com tantas palestras assim, tão maravilhosas, vocês me deixaram sem palavras. No entanto, eu quero primeiramente agradecer ao convite, dizer que a partir de agora eu estou falando aqui como uma cidadã brasileira, Andréa Matos dos Santos, como eu costumo dizer, né, CPF 014-941-62709, esse ser único, esse indivíduo que luta pelo coletivo diariamente. E parabenizar o Sindipetro RJ pela chamada, né, Ciência, Tecnologia e Soberania. Porque a grande inovação foi o título do debate. Porque a inovação, ela está a serviço de quem? Né? A inovação foi um termo resgatado pelo mercado através da OECD em 1992, com o propósito do crescimento do produto e da produtividade. Em 2004, no Brasil, foi publicada a 3ª edição do Manual de Oslo. A matéria foi principalmente debatida pela comunidade de ciência e tecnologia brasileira e o mesmo não versava sobre o setor público. Porque quem precisa inovar é quem precisa vender. Nós somos um vetor, a ciência e tecnologia é um vetor da inovação. A ciência e tecnologia, ela tem que caminhar livre. Ela não tem, como dito aqui, tanto pelo Márcio, por todos que me antecederam. Nós somos um país que temos as nossas características, nós somos um país que foi invadido, né? Que o povo originário tinha todo um conhecimento e esse conhecimento ele foi abatido pela primeira grande terceirização que ocorreu na humanidade, que foram com as grandes navegações. Né? O que a Inglaterra fez? Vamos colocar Portugal e Espanha para conhecer o resto do mundo. Não vamos nós, deixam eles porque vamos terceirizar, já que eles já estão nos devendo, eles pagam a dívida com essa grande terceirização de exploração da humanidade. Então, é um marco do primeiro grande projeto de terceirização no mundo. E eles chegaram aqui, no novo mundo, né? Que não era novo, que tinha a sua cultura, que tinha os seus povos, que tinha a sua tradição. E foram exatamente como está acontecendo hoje, né? Sendo abatidos. Eles foram abatidos com uma lógica que o que eles faziam era tudo errado e que a partir de agora a gente vai pegar toda a árvore que dá essa tinta maravilhosa, vermelha, né? Todo o pau-brasil e vamos mandar todo o ouro, toda a prata, tudo. Eu não vejo muita diferença
do processo que a gente está passando agora. Então, eu vou pedir para o Luiz colocar a breve apresentação que eu fiz. Como eu falei, que vamos ciência, tecnologia e soberania, né? Se a Embrapa é pública, a Embrapa é para todos. E isso é uma mensagem que é do Comitê Nacional de Defesa das Empresas Públicas, né, que foi lançada aqui no Rio de Janeiro, no dia 10 de junho de 2016. Se é público, é para todos. E isso, a Embrapa é uma empresa que nasceu em 1973. A Embrapa ela veio em substituição ao DNPEA, que era o Departamento de Pesquisa Agropecuária Brasileiro, que a gente precisa também remontar essa história, a parte histórica, do ponto de vista filosófico e sociológico, do que foi para o Brasil a extinção do DNPEA e a criação da Embrapa. Eu não vou me ater aqui, porque isso é uma conversa muito longa, mas a Embrapa, quando foi criada, todos os seus pesquisadores, a maioria deles, foram mandados para os Estados Unidos, para 3 grandes universidades, né, que eram em pesquisa agropecuária, para entender os pacotes tecnológicos da agricultura norte-americana e trazer para implantar no Brasil. Sendo que brasileiro é brasileiro mesmo, né? Sendo que a gente deu um salto, a gente pegou a bola e, como é que se diz, fez um véu de noiva nesses pacotes tecnológicos que a gente foi lá treinar. E a Embrapa é uma empresa que hoje em dia tem mais de 9 mil empregados. Desses 9 mil empregados, 40% são doutores, então a Embrapa tem mais de 3.600 doutores. Eu acho que deve ser a empresa no hemisfério sul que mais acumula capital intelectual. No hemisfério sul, eu falo isso com muita tranquilidade. A Embrapa ela passou desses 45 anos, né? Fez 46 anos agora em abril. Nos 46 anos de vida dela, é uma empresa extremamente querida pela sociedade brasileira, né? Ela passou no início de 2018 com a mídia, né? O jornal Estadão, dando muita pancada nela, muita pancada, não fez nenhuma moça, dada a estrutura da empresa. O Márcio colocou aqui um gráfico que mostra a pobreza do Brasil. Ela, em 1973, na sua criação, já muito similar à estrutura do que era o DNPEA, ela foi fortalecida em toda aquela região de pobreza do Brasil. Tem Embrapa no Acre, tem em Roraima, tem no Amapá, tem no Sertão Nordestino, tem no Recôncavo Baiano, tem no Pantanal. Então a Embrapa, ela no desenvolvimento da pesquisa da alimentação brasileira, ela tem um papel fundamental. Ela é a responsável pela nossa segurança alimentar e pela segurança alimentar de 1/4 da população mundial. Nós temos o 2º maior banco de germoplasma, está na responsabilidade da Embrapa, mas é o banco de germoplasma do Brasil. A Embrapa tem a chancela de cuidar do banco de germoplasma brasileiro. Então, é por isso que a gente tem que prestar muita atenção em todas essas políticas que estão vindo, todos esses projetos políticos que estão vindo de desestatizar o país. E a Embrapa, quando em 2015, em julho de 2015, eu ainda era presidente, eu sou ex-presidente da seção sindical Solos do Simpaf. Em 2015, a gente no Senado, e ele então, senador da República, Blairo Maggi, né, que é o maior produtor independente de soja da humanidade, ele falou assim: mas a Embrapa tem que melhorar, a Embrapa está vivendo do passado, mas o passado que a Embrapa vive é esse aqui. Você pode mudar, por favor?
água e uma bactéria podem ficar engarrafados. Será? Não, pera, que pergunta é essa? É uma pergunta digna de uma mente muito curiosa, uma mente de cientista. Cientistas fazem muitas perguntas. E foi na República Tcheca que uma menina começou a fazer perguntas assim. Johanna Oppenheim morava no campo com seus pais. Todos os dias observava as vaquinhas no pasto e pensou: o que o cocô das vaquinhas tem a ver com o trigo? Johanna entendia que tudo na natureza podia se transformar em coisas novas e belas. Por isso, ela decidiu estudar engenharia agronômica. E ao estudar, as perguntas na cabeça de Johanna se multiplicaram. Na Europa, vivendo pós-guerra, Johanna se mudou para o Brasil. Johanna gostava muito do campo. E foi por isso mesmo que ela decidiu dedicar a maior parte de sua vida à ciência. Foi dentro de um laboratório que Johanna aprofundou seus estudos relacionados às plantas. Ela tinha diversas perguntas, e uma delas não saía de sua cabeça. Seria possível que plantas saudáveis e bactérias pudessem ter alguma relação? Essa pergunta era tão estranha na época de Johanna que as pessoas não levavam isso a sério. Não havia estudos sobre o assunto. Mas Johanna nunca teve vergonha de fazer perguntas esquisitas. E quando encafifava com alguma coisa, ia até o fim. Buscando explicações, Johanna pesquisou profundamente essa relação. E conversando com uma amiga, descobriu que algumas pastagens nos canaviais no Brasil permaneciam sempre verdes, sem que ninguém nunca as adubasse. Mas como isso acontecia? Por causa das bactérias. Johanna descobriu que a bactéria Rhizóbio trabalha em parceria, ou melhor, em simbiose, com algumas raízes de plantas, como amendoim e soja, e as ajuda a fixar o nitrogênio. Ela também percebeu que essas bactérias não gostam do frio. Elas precisam de uma temperatura mínima de 25 graus para se desenvolverem. A temperatura ideal para as bactérias crescerem é entre 30 e 35 graus. E essa é a temperatura típica nos solos das regiões tropicais, como o Brasil. Isso tudo na base da amizade, sem poluir nem prejudicar o meio ambiente. Além da Rhizóbio, Johanna descobriu 8 tipos de bactérias. Ela gostava tanto do Brasil que batizava as bactérias com nomes relacionados ao nosso país. E também foi homenageada. Cientistas ao redor do mundo deram seu nome a 2 novas espécies de bactérias fixadoras de nitrogênio. Além disso, Johanna publicou mais de 500 trabalhos científicos, ganhou muitos prêmios mundo afora e orientou diversos pesquisadores. Com a descoberta de Johanna Oppenheim, o Brasil passou a ter o custo de produção de soja mais barato do planeta, economizando por ano cerca de $1 bilhão em adubos químicos e protegendo o meio ambiente. Assim, o nosso país passou a ser o maior exportador de soja do mundo. Um levantamento recente mostra como as pesquisas de Johanna foram importantes. Internacionalmente, ela é a mais citada entre as mulheres cientistas brasileiras. Mas as perguntas não param por aí. E afinal, o que as bactérias têm a ver com os gados? Dentre as bactérias que Johanna pesquisou, ela encontrou algumas que são muito úteis para as plantações de cana-de-açúcar, do qual extraímos o álcool, que é utilizado em carnes. No caso da cana-de-açúcar, as pesquisas caminham a passos largos, mas ainda não se sabe bem qual bactéria tem a maior capacidade de fixação de nitrogênio. Johanna foi desbravadora na sua pesquisa, e sua história nos mostra que na ciência as perguntas não param e de muitas descobertas ainda vão ser feitas. O legado de Johanna nos mostra que quando ciência e indústria se juntam, toda a sociedade se beneficia. Aí a gente vê, né, o que é o movimento da humanidade, né, o quanto as pessoas são importantes. Uma mulher veio para o Brasil expulsa da guerra
né, do terror que ficou a Europa no pós-guerra. Ela veio para o Rio de Janeiro, para a Seropédica, observou que a cana, que era daqui, né, porque é quem produz o álcool a partir da cana-de-açúcar, majoritariamente na humanidade, é o Brasil. Daí ela tira essa bactéria que fixa nitrogênio, que diminui o uso de fertilizantes, né, e que dá o grande salto. A doutora Joana Doberheim, ela foi indicada ao Prêmio Nobel em 1997, não se ganhou, não sabe por quê, né, porque esse vídeo é mais antigo, são bilhões de dólares que o Brasil economiza por conta da pesquisa dela, de uma pesquisa que não foi subsidiada com facilidade. Ela sofreu muito por ser mulher e por estar inventando uma loucura. Ela era uma trabalhadora que não cessava, que não parava. Ela trabalhava horas e horas e horas, então ela sofreu o machismo, a misoginia dentro do espaço de trabalho, mesmo sendo o que é perdoável no Brasil, uma europeia, não uma mulher negra. Mas ela sofreu, e esse sofrimento todo se traduziu no maior empreendimento da Embrapa. Hoje, nós temos o passivo do Cerrado totalmente modificado por conta dessa pesquisa e por conta dos trabalhadores da Embrapa que foram lá para o Centro-Oeste na década de 70, na década de 80 e na década de 90, principalmente, conhecer o solo brasileiro. Ela transforma essa tecnologia, junto com o empenho dos brasileiros, transformaram o passivo do Cerrado. É o nosso superávit da tabela comercial. E o que a gente não tem na Embrapa é o que o Ney tem na Petrobras. Tem um sistema produtivo que alimenta a pesquisa. O nosso sistema produtivo, né, o nosso agronegócio, ele não tem um percentual de lucro do agronegócio que é reinvestido na Embrapa. Esse é um projeto de lei que a gente deveria estar batalhando, né? Porque a gente tem um superávit na balança comercial, que é do agronegócio, graças à pesquisa que foi realizada na Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. E que foi uma empresa que foi criada por ser forjada no conhecimento do solo brasileiro. Se você olha no cinturão tropical, a única parte que não é desértica é o Cerrado brasileiro. Isso por toda a nossa floresta amazônica, que a gente tem que proteger, tem que falar para o nosso governo atual, né? Que a gente tem os nossos rios voadores, que é por isso que o nosso Cerrado é o berço da água da humanidade. A gente tem que tomar cuidado com o que a gente faz no Cerrado. A gente não pode fazer no Cerrado o que a gente quer, a gente não pode colocar o agrotóxico que quer. Porque a relação solo-água é uma relação intrínseca. Só tem água onde o solo é bem cuidado. Então, assim, são disputas de narrativas que a gente tem que fazer num ano que a Academia Brasileira de Ciência, na sua reunião magna, elegeu como tema os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Gente, é uma contradição aquilo. A gente estava na reunião e no mesmo dia era a greve nacional pela educação. Como é que pode? Isso acontece por quê? Por conta da Emenda Constitucional 95. Né? Não é que não queira. Foi feita uma modificação na Constituição brasileira que impede o investimento. A Embrapa, em 2000, acumulou em cortes de 2015, 2016, 2017, 1/4 do orçamento dela.
A Embrapa é uma empresa, o produto dela é o capital intelectual. Precisa-se de investimento. E eu acho que tenho certeza que a sociedade brasileira também concorda que todo investimento feito na Embrapa gera alimento, saúde e energia. Então a Embrapa ela consegue reunir esse tripé de sustentabilidade do ser humano, da espécie humana. Então é uma empresa que eu chamo a vocês, eu chamo a toda a sociedade, aproveitar que a gente está aqui online, a defender. Entendeu? E a defender a Embrapa não apenas pelo corporativismo da Embrapa, mas a defender a Embrapa por conta das chancelas, por conta das obrigações que ela tem para com o Estado brasileiro. Porque quando você... Pode desligar a luz de novo? Porque vocês vão entender muito bem o que aconteceu com essa mulher quando ela foi falar para os americanos a intenção dela de fazer pesquisa. Esta é Johanna Doppelheimer, nascida na Tchecoslováquia em 1924. Ela chegou ao Brasil logo após a Segunda Guerra, onde desenvolveu toda a sua carreira científica. Trabalhando na Embrapa e na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, o que mais chamava sua atenção era a pobreza em matéria orgânica de nossos solos, que necessitavam de grande quantidade de fertilizantes nitrogenados para se tornarem produtivos. Fertilizantes que, além de caros, eram nocivos à saúde. Nesse processo, Johanna observou que a cana-de-açúcar crescia verde e viçosa, sem precisar de muito adubo. Isso intrigou a cientista e levantou algumas questões. Por que isso ocorre com a cana-de-açúcar? Como aplicar a mesma ideia em outras culturas? Johanna então seguiu uma pista. Algumas bactérias são fixadoras de nitrogênio e, quando associadas à raiz das plantas, captam o nitrogênio da atmosfera e o transferem para os vegetais, diminuindo o uso de fertilizantes químicos. Depois de muita pesquisa, ela descobriu como reproduzir esse mecanismo em outras plantações, como a soja. Porém, Johanna não foi levada a sério ao apresentar sua ideia, já que os americanos usavam grandes quantidades de fertilizantes nitrogenados que nada tinham a ver com bactérias. Mas ela persistiu e, finalmente, a sua tecnologia foi implementada na Política Agrícola Nacional. E o que tudo isso representou em nossas vidas? Hoje, o Brasil ocupa o segundo lugar no ranking mundial da soja, economizando bilhões de reais ao ano em fertilizantes nitrogenados e com o menor custo de produção do planeta. Os estudos evoluíram tanto que pesquisadores brasileiros buscam agora uma forma de fixar o nitrogênio na soja sem o uso de bactérias. Imagine o que estas pesquisas que estão sendo feitas vão representar para o nosso futuro. É isso que acontece quando investimos em ciência. Afinal, ciência gera desenvolvimento. Compartilhe essa ideia. Então, a Academia Brasileira de Ciências, esse ano lançou o primeiro vídeo em homenagem à doutora Johanna Doppelheimer, contando a história dela. E aí eu vou tratar mais da questão política, ao contrário da questão técnica, porque todos conhecem bem a Embrapa, conhecem bem o trabalho dela. E ficar falando sobre a Embrapa aqui é muito difícil, porque nós somos 42 unidades em todo o território nacional, nesse país com dimensão continental, e tínhamos Embrapa na África, na Ásia, na Europa e nos Estados Unidos. Hoje em dia nós só temos 2 laboratórios, um nos Estados Unidos e um na França, porque os outros foram descontinuados. A gente vivia uma política de fortalecimento da tônica sul-sul, extremamente importante, porque Marrocos é o berço do fósforo da humanidade e nós somos altamente dependentes de fósforo, que é NPK, o P do fósforo. E eu não vou aqui fazer análise de conjuntura do processo, mas isso é muito preocupante. Pode acender. Isso é muito preocupante.
Mas eu vou falar da questão política, da necessidade que a gente tenha de reunir esses atores. Eu vou fazer aqui, já foi muito explorada essa questão de que a gente tem que ter investimento em ciência, do que a gente tem que ter retomar a Petrobras como a indutora do desenvolvimento nacional, porque foi nisso que a Petrobras se transformou, atendendo às previsões, né, do nosso geógrafo maravilhoso Milton Santos, né, porque os países seriam grandes empresas e a empresa brasileira indutora do desenvolvimento do conhecimento é a Petrobras. Né? Muito emocionada, eu também fiquei com aquela bandeira, uma coisa assim, de muita emoção. Né? Eu somente conheço o Ney Robinson há 26 anos e ele sempre foi essa pessoa dentro do Centro de Pesquisa da Petrobras que era o grande inventor, né? Essa pessoa maravilhosa que cantava coral, que inventava. Então é um modo brasileiro de atuar. E nós temos que ter orgulho desse nosso modo, que a gente sabe sorrir, a gente sabe sambar, a gente sabe ser feliz e também sabe produzir ciência com criticidade, com valoração. Nós somos isso, nós somos esse país diverso. A cara do Brasil é preta também. Então, é isso que a nossa elite perversa, a nossa elite capataz, a nossa elite que lá na década de 70 também não queriam que uma mulher desbancassem os americanos que queriam vender os seus fertilizantes, que os fertilizantes eram das mesmas empresas produtoras de armas químicas para as guerras. Então, a gente precisa ter essa leitura política do nosso país. Que a gente está passando por um processo de recolonização. Nós não podemos nos deixar ser colonizados de novo. Água, saúde e energia não são mercadorias. Não são mercadorias. E tem um tema que aqui não entra e que o que está ocorrendo agora novamente na humanidade é a disputa pela terra. Porque a disputa pela terra é a disputa pela fonte de água. Isso impacta totalmente quando a gente vai defender a água. Eu sou conselheira do Observatório Nacional do Direito à Água e ao Saneamento, onde a gestão da água é feita por uma hidrelétrica que foi vendida por R$50 mil. Então, a gente tem que fazer essa disputa de narrativa com todos os elementos colocados aqui por vocês, pela valoração do trabalhador, do trabalho, dessa lógica do trabalho que Ney colocou aqui no início, logo da importância dos estagiários, da importância da gente levar a ciência para todos os campos, para todos os espaços. E, principalmente, eu chamo novamente a classe trabalhadora para que a gente atenda o nosso povo de favela, o nosso povo periférico, que é por isso que a resposta daquela pesquisa que você apresentou lá em Brasília foi daquele jeito. Sabe por quê? Porque nosso povo de favela, o nosso povo periférico, os nossos suburbanos, eles não sabem que o Brasil faz ciência. Não sabe. Só que o ciência e tecnologia só ficou próximo à religião porque fica feio responder que não é legal. Eu peço a Massarani desculpas, entendeu? Em colocar uma avaliação em cima de uma pesquisa dessa forma, mas essa porque eu fui professora da Rede Estadual de Educação daqui do Rio de Janeiro durante 14 anos. Ensinar química é uma coisa muito distante. É muito distante para quem tem que acordar 4 horas da manhã e pegar um transporte precário, passar o dia inteiro e vai para a escola porque tem direito à alimentação. Muitos dos meus alunos se alimentavam só na escola e ia para a escola para ter dinheiro de passagem, senão o patrão mandava embora. E essa lógica no Brasil, ela veio paulatinamente sendo mudada.
E não é que... Hoje eu fiquei até chateada, né? Porque eu tive que elogiar a Angela Merkel. Porque ela fez a reforma trabalhista lá, mas não para quem está trabalhando, né? Para os próximos, para daqui a 10 anos os mini-jobs estão lá. Para quem chegar, mas lá eles também já estão começando esse movimento de resistência. Mas o nosso está demais, está muito pesado. E eu vou chamar aqui, de novo, essa questão do gênero, porque a gente precisa fazer um recorte de gênero e ciência. O vídeo colocado pela Firjan e pela Futura, em homenagem a Joana Doberheim, não citou que ela foi indicada ao Prêmio Nobel. Isso quer dizer, investir em ciência vale tanto a pena assim? E também coloca um cientista. Vocês repararam? Um cientista. Uma história. Não é um cientista, é uma cientista, uma história. Porque o machismo e o racismo, eles são pilares do modo de produção capitalista. E a gente tem que rever. Nós vivemos esses 12 anos de governo progressista, 13 anos de governo progressista que a gente teve, dentro do modo de produção capitalista. Ou alguém está enganado que a gente estava... que o Lula e o Fidel Castro eram a mesma pessoa. Só quem tem problema de cabeça, né? Porque chegou assim, a Dilma, né? Alguém falou algum erro aqui da Dilma, alguma coisa que não concordava, o Yuri, né? E eu tenho alguns, né? Ela tinha partilhado o pré-sal, ela tinha promulgado o marco de ciência e tecnologia, que mercantilizava o conhecimento. Ela tinha aprovado o Estatuto dos Estatais, que cria as assembleias, né, que podem modificar totalmente uma empresa, né, sem autorização do Congresso, uma empresa estatal, sem autorização do Congresso Nacional. Ela deixou passar Brancas Nuvas Belo Monte, eu peço super perdão aos companheiros do sistema elétrico que estão aqui, mas Belo Monte tem suas contradições perversas em torno da prostituição, aumentou demais, doenças endêmicas, movimentos atingidos por barragem fazem essa luta e nós estamos com eles, né? Porque a gente quer o desenvolvimento para quem? Para Carajás ou para a população? Né? A gente tem que pensar, são pessoas, né? E aquelas pessoas foram atingidas de forma perversa. Ela não acabou com a indústria abortiva da morte. Como é que a gente quer um Estado mínimo e ao mesmo tempo quer proibir o aborto? Isso é uma contradição sem precedente. A gente está alimentando o mercado negro da indústria abortiva da morte. Isso é um mercado, e é um mercado que gera muito dinheiro. E ela ousou a querer transformar a região do Mato Piba na nova classe média brasileira a custo da biodiversidade do Cerrado brasileiro. Mas nem por isso Dilma teria que ser tirada. Porque a gente teria que fazer era disputa de narração. Porque a gente estava vivendo num modo de produção capitalista. Ela não aceitou essa reforma da Previdência. Ela não aceitou essa reforma trabalhista. Ela não aceitou recolonizar o Brasil, porque o que a gente tinha, através da indução, principalmente não desconsiderando as outras empresas estatais, Banco do Brasil, BNDES, Eletrobras, Furnas, Caixa Econômica Federal, mas a gente tinha a Petrobras, o petróleo brasileiro, como a empresa indutora do desenvolvimento desse país, com os royalties todos dedicados à saúde e educação. A Embrapa tinha projeto com a Petrobras na área de fertilizantes. Nós tínhamos o Comperge, onde a Embrapa Solos era responsável por toda a questão do uso do solo naquela região. Então a gente não pode deixar que essa
toda essa história seja substituída por uma lógica de uma corrupção, que os corruptos sejam presos, que os políticos, que os empresários, mas não as empresas, sejam banidas. Porque senão, se fosse essa lógica, a gente não tinha a Volkswagen, a Hugo Boss, a BASF, a Bayer e a Ciba. Né? Todas elas apoiaram a Segunda Guerra Mundial. Então, o que a gente precisa fazer é essa disputa de narrativa. A gente precisa entender que o solo brasileiro é nosso. Aqui, nessa cartinha que eu escrevi para vocês, eu coloquei assim, ó, em 1973, o povo brasileiro fiou à empresa pública Embrapa o destino da soberania alimentar nacional. Naquela época, o Banco Mundial já havia dito que o Brasil era o celeiro do mundo. Porém, cabe dizer que as terras brasileiras são mais que celeiro. Elas são compostas por mulheres e homens com os mais diversos níveis de formação, capazes de mudar o destino dessa nação. E nós estávamos mudando o destino de nossa nação. Eu não conheço outra empresa na humanidade que tenha hasteado a bandeira a 3.000 metros de profundidade. A 2.000. Você extrapola, né? Coisa de gente, eu sei. Extrapolenta. A 2.000 metros de profundidade. Mas a gente sabe muito bem quando os americanos foram lá na Lua e colocaram a bandeira. Por que a grande mídia não divulgou isso? A serviço de quem está essa grande mídia? É por isso que eu fiquei muito feliz com a retirada do item inovação, da troca da inovação pela soberania. Porque a gente não precisa inovar, a gente precisa ser soberano. A gente tem que ser soberano para o nosso povo. Então, eu dou muito parabéns, assim, foi de uma felicidade sem precedente. Porque quem inova é para o mercado. É lógico que a gente quer fazer pesquisa, quem não quer, qual pesquisador que não quer ver sua pesquisa na prateleira, que não quer ver alguém usando? É claro que nós queremos inovar. A inovação faz parte, é o fim. É lógico, quando em 2016, quando a gente erradicou o sarampo, qual foi a nossa felicidade? Total, a gente totalmente ligada às FOC. Nós estávamos lá levando bomba em novembro de 2016 por conta da emenda constitucional 95, porque a gente sabia, agora você sabe qual é o nosso problema? Nós temos o Programa Nacional de Solos para conhecer realmente, de fato, o solo brasileiro, ampliar a pesquisa do solo brasileiro. A gente não pode, a Embrapa não pode se apropriar do projeto por causa do teto do gasto. O projeto vai ter, o programa vai sair, né? Mas vai ter que ficar dentro do Ministério da Agricultura, porque nós não temos teto. Porque a Embrapa, como eu falei, teve 1/4 do orçamento dela cortado, onde 90% do orçamento hoje em dia é para pagamento de pessoal. Quando uma empresa com 42 unidades, com 9.000 empregados, e que tem o parque de pesquisa, com a diversidade que a Embrapa tem, pode sobreviver com investimento público de 400 milhões. Enquanto foi colocado aqui, eu não vou lembrar por quê, que quando o Obama soube, ele investiu $1 bilhão. Então, quando a gente tem uma política que a gente quer um Estado forte, um Estado soberano, a gente investe em ciência e tecnologia. E sempre foi assim e sempre será. Né? Graças à roda, ao fogo, tudo isso é ciência, né? Que se transformou em tecnologia. Então, eu não vou me estender mais, tá? Eu só vou deixar a seguinte mensagem. Que a gente precisa modificar isso. Há um regime efetivo em ação no capitalismo
E ele depende do ódio, do medo, da inveja e de todos os afetos negativos que separam as pessoas, fazendo com que aceitem a viver uma guerra de todos contra todos, indóceis em relação ao próximo, dóceis em relação aos poderosos e aos sistemas. Márcia Tiburi, Delírio Tropical. Então, o que a gente precisa é de muito afeto. O que a gente precisa é de muito amor a essa pátria, e o amor a essa pátria de verdade, não o amor a essa pátria entreguista, entregando a nossa Petrobras, e o principal, entregando a nossa água. Porque não existe vida que a gente conhece sem a água, e a água tem que ser nossa, e a água está correndo sérios riscos. A água, a gente conseguiu vencer a MP 868 no final do ano passado, a gente derrotou ela de novo agora em abril desse ano, mas já temos um projeto de lei com a proposta de privatizar o saneamento e logo privatizar a água, né? Uma vez que quase todas as empresas de saneamento desse país são as mesmas empresas da água. Um caso que a gente pode comparar com muita tranquilidade é Manaus e o Rio de Janeiro. Você vê as condições de Manaus, a empresa falida, a empresa privada falida, o saneamento péssimo e a nossa SEDAI dando lucro. E o lucro que a nossa SEDAI dá anualmente, o ministro da Economia quer dar um prêmio uma vez só, para que o governador autorize a venda da SEDAI junto com a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Então, eu convoco a todos vocês, eu convoco a todo mundo a defender o Estado brasileiro. E o Estado brasileiro, ele foi um Estado forjado, não fazendo também apologia à época da ditadura militar, mas se teve uma coisa que eles fizeram bem, foram as nossas estatais. Então, eu convido a todos vocês a lutarem por elas, porque só teremos um país forte se a gente tiver uma estrutura forte. Se é público é para todos, defender as empresas públicas e o serviço público é defender o Brasil. Obrigada. Obrigado, André. Obrigado a todos os participantes aqui presenciais e também ao público internauta. A Petrobras nasce do povo. Ela nasce da iniciativa popular, do PCB, dos anarquistas, dos trabalhadores em modo geral. Ao enfrentamento popular a Getúlio Vargas, para que essa empresa fosse criada. E fruto de anos de militância, de milhares de trabalhadores pelo país, no campo e nas cidades, surge a Petrobras, uma canetada de Getúlio. Ele reconhece. Lembrando também que foram os americanos contratados por Getúlio e disseram que também nesse país não tem petróleo. Até os militares, como, se não me falha a memória, não sei se foi Geisel ou Figueiredo, abre o contrato de risco em nosso litoral. Nenhuma dessas empresas que estão aqui hoje encontraram uma gota de petróleo no nosso mar. E saem do cenário mundial e do Brasil. E vão continuar explorando África, Noruega e etc. Tá? É graças à invenção, à teimosia de ser brasileiro, inventores brasileiros, sindicalistas, associações, enfim, todo o nosso povo, é que nós temos a Petrobras, que é hoje. E que temos todas as outras empresas públicas, que temos que defender também. A SEDAI, defender a Casa da Moeda, toda a nossa rede bancária. Senão estaremos produzindo papel moeda hoje, ainda com The Banknotes. O Banco da Inglaterra também, a gráfica da Inglaterra. E não o Banco na Casa da Moeda Nacional. Muito obrigado a todos. Fica a ressalva. Obrigado a todos os palestrantes que compareceram. Muito obrigado e até o próximo evento. E a casa é de vocês. Se quiserem falar mais, à disposição. Essa coisa é muito importante. Obrigado. Uma boa noite.